Romanos capítulo 8, verso 35 a verso 39 está a nossa leitura. Diz assim o texto: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Continue conosco, Senhor. Continue falando aos nossos corações, continue com as nossas crianças que agora também recebem a palavra da verdade. Abençoe cada professor do nosso departamento infantil e abençoe cada pequenino que esteja ali sendo formado o caráter de Cristo em nossas crianças. E agora, Senhor, fale um pouco mais ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. O Domingo da Igreja Perseguida é um movimento de conscientização e intercessão que acontece no Brasil desde 1988, organizado pela missão Portas Abertas. E neste domingo nós somos mais uma igreja, dentre mais de 8.000 igrejas que se voluntariaram por todo o Brasil para participar deste momento. Essa missão foi fundada por um holandês chamado em português de Irmão André, conhecido como contrabandista de Deus. Alguém que contrabandeou literalmente Bíblias por países fechados pelo Evangelho, e essa missão hoje está em mais de 60 países, e eles continuam sendo voz dos que não têm voz, eles continuam sendo aqueles que mandam Bíblias para todo mundo. China, na época do leste europeu, da antiga União Soviética, lá eles estavam, ele tinha um Fusca e enchia o seu Fusca de Bíblia, e assim ia levando Bíblias pelo mundo, um trabalho lindíssimo. A estimativa atual, para você ter uma ideia, é que nós temos mais de 200 milhões de cristãos na atualidade que enfrentam algum tipo de perseguição severa. Perseguição severa não é alguém que fala no trabalho: você vai na igreja, que você não deve ter a cabeça no lugar. Não é esse tipo de comentário. É perseguição nociva que pode colocar o risco da vida do indivíduo em perigo. E neste ano, como é feito todo ano desde 88 no Brasil, porque em outros países era feito já mais anteriormente, os nossos olhos se voltam como comunidade cristã pela África, como continente dessa vez escolhido e não só um país. E especialmente o que é chamado de África subsaariana, que é a África que está ali abaixo do deserto do Saara. E muitas características ocorrem naquela região, país de um nível de subdesenvolvimento terrível, muitos conflitos políticos, muitos conflitos religiosos, conflitos étnicos. Nós temos ali a pobreza num nível altíssimo, analfabetismo, saúde pública terrível, falta de água, a ausência de saneamento, doenças que se multiplicam o tempo inteiro, diversidade, o drama das muitas línguas, o que então isolam os clãs dentro do seu povoado. Nós temos ali também, como que é esperado na África, uma quantidade enorme dos animais que muitos sonham em fazer os seus safaris para ver o elefante, o leão, a zebra, o leopardo e tudo aquilo que a África tem para oferecer. E você tem aí mais ou menos, não sei se dá para ver, mas a lista de países
que compreendem essa chamada África subsaariana. Entre elas, se você não conseguir ver, nós temos ali o Sudão, Nigéria, Níger, Zâmbia, Etiópia, Eritreia, Uganda, Tanzânia e outras. Mas habitam lá não só pessoas que sofrem, pessoas que vivem o drama do talvez terceiro, quarto ou quinto mundo, mas lá também nós temos os nossos irmãos. E nós estamos falando aqui de um censo antigo, e esse censo é de 2010, para você ter uma ideia, 470 milhões de cristãos vivendo nessa parte do globo. E entre eles, nós, a Igreja Batista em Perdizes, nós temos um casal de missionários que lá vivem, o nome dele é Rodrigo, Valesca, João Pedro e Azaf, que tem dado o melhor dos seus anos para pregar o Evangelho para aqueles que mais necessitam. Naquele contexto, irmãos que vivem numa grande simplicidade, numa grande sobrevivência, numa grande luta diária que eu e você não conhecemos. Você conhece pelas fotos, pelos dramas, pelos documentários o que a África enfrenta. Mas nós aqui, moradores de São Paulo, deste e de outros bairros, não temos ideia do que eles vivem. O que me chama a atenção é que aquele mundo que sofre sofrimentos que nós desconhecemos, eles mantiveram uma característica que para mim é incrivelmente necessária. Eles mantiveram um comportamento que o mundo livre, que o mundo rico, que o mundo que tem as suas posses, que trabalha, que tem a dádiva de ir para o trabalho e pagar as suas contas, tem perdido. E essa dádiva é a dádiva de, diante de Deus, sermos todos como crianças. Se você já teve a oportunidade de louvar a Deus ou de participar de um culto com africanos, você sabe o que eu estou dizendo. Eles simplesmente diante de Deus, não importa o status da pessoa, não importa se ele é de uma família chamada família real, se ele é um príncipe ali do clã, não importa a atividade financeira dele, se ele trabalha numa multinacional, num cargo bem alto, diante de Deus, o que eu aprendi com o povo africano é que eles são todos crianças. E aqui criança não significa aquele que está tomando do leitinho espiritual da fé, mas aquele que entende que diante de Deus Todo-Poderoso, maluco é quem quer ser homem e quem quer ser mulher. Quem quer manter o seu orgulho, quem quer manter a sua pose. Quem não prefere ser chamado criança de Israel, seguindo a cronologia da Bíblia, ou filhos de Israel, crianças. Que não quer ser aquilo que Jesus disse, olha, é melhor ser como crianças. O reino de Deus tem esse tipo de mentalidade e de perfil, como crianças. Por isso, deixem eles virem que vocês, e que nós possamos seguir esse exemplo, e jamais se endurecer como homens e mulheres que preferem perder o status de criança de Deus. E quando perde esse status, perde o comportamento, perde a espontaneidade, perde aquilo que você que é pai e mãe sabe que tinha no seu filho e na sua filha pequena. Aquela espontaneidade que a qualquer momento mostra se está muito alegre, se está triste, está muito triste. Tudo é muito natural. Não é nada feito, não é nada artificial, a não ser quando é uma pequena birra diante de algo que deseja. Mas até isso é natural, o bico é natural, é tudo ali acontecendo. E esses irmãos da África, eles mantiveram isso. Eles mantêm um desejo assim de na presença de Deus louvar com todo o corpo, cantar com toda a alma, louvar com as suas mãos, com as suas palmas, com as suas danças, com as suas mãos levantadas. E eu pastoreei muitos deles na Inglaterra, convivi com essas pessoas que assim faziam e que enche meu coração. Aí tem uma foto que eles me deram quando eu deixei eles na minha igreja inglesa, eu tinha vários deles, como você pode ver ali. E eu me lembro que alguns deles com posições altas, como eu disse, em empresas, em multinacionais, na sociedade,
eu olhava para o olhinho deles assim, eu só via a criança. Diante de Deus era todo mundo humilde, todo mundo simples. Não estou falando de dinheiro, estou falando de olhar, estou falando de comportamento. Estou falando de preferir ser criança a vida inteira diante de Deus, e isso eles trazem no olhar. Eu tive a graça de Deus de batizar um deles que veio de um cenário radical islâmico. E quando ele chegou, ele tinha um olhar do capeta. Eu morria de medo dele. Porque ele era muito forte. Aquele famoso, você fala, o cara é um porta, não é uma pessoa. E ele me olhava com ódio. E ele vinha no culto, e depois de muitas vindas, ele decide ouvir, e depois que eu preguei para ele, discipulei essa vida, ele me liga um dia, eu já contei essa história aqui anteriormente, ele me liga um dia chorando, depois que eu acabei o discipulado, ele fugiu de mim, não quis mais conversar, falou, preciso de um tempo. E eu dei esse tempo, mas ele continuava vindo na igreja e me olhar com cara de que ia me bater, era uma coisa horrível. Eu pregando e ele com aquela cara, meu Deus, um dia eu ainda apanho dele. E aí passam uns 3 meses da pausa do discipulado, me ligam, alguém está chorando e cantando uma música, e a música era How Great is Our God. Quão grande é o nosso Deus. E ele cantava How Great is Our God. E eu, alô. Quem é? Até que ele fala, pastor, sou eu. Pastor, é o Wally falando. Pastor, Jesus me tocou, eu quero Jesus, me batiza, pastor, me batiza. E esse rapaz com essa cara de capeta, depois que ele recebe Jesus, ele vira uma criança. O olhar dele ficou igualzinho àqueles que tinham anos, que tinham crescido na África, ido para a Inglaterra, criança, era até estranho, um cara forte, mas aquele olhar simples de Jesus entrou na minha vida. Em outras palavras, eu me rendi completamente, eu não vou ser homem, não vou ser o musculoso, o forte, nada disso mudou na vida dele, é claro, mas agora eu sou uma das crianças de Deus. E os africanos têm isso, e nós perdemos isso. Nós perdemos a capacidade de chorar, de ser quebrantado, de ser criança, porque queremos ser homens e mulheres. E alguns ainda falam, já tenho muita experiência com o Senhor. Você é maluco. Como criança basta. Dizendo, Avinu Sheba Shamayim, Pai nosso que estás nos céus. Basta. Basta na alegria, basta na tristeza, basta no sofrimento. Pai, eu quero ser somente a sua criança. E naquele cenário eles desenvolvem isso mesmo com todas as opressões de homens maus. Eles não são assim porque o cenário então é favorável a viver o pueril, a viver a ingenuidade, porque lá nós estamos falando de uma pressão incrível religiosa, não estamos falando da política do mundo antigo de pão e circo, mas estamos falando da política atual do radicalismo islâmico de pão, saúde e educação, porque alguns estudos nos apontam que o islamismo está promovendo muito mais educação do que os cristãos na África. O que significa que obterão mais educação, mais condições de adentrar na sociedade, mais trabalho e emprego, e você sabe o que significa isso. Comunidades cristãs vivendo mais na pobreza, comunidades que são nutridas pelo radicalismo do Islã vivendo no topo da pirâmide. Eu não preciso dizer para você o que acontece entre quem oprime e quem é o opressor. Mas eles continuam com o sorriso da criança. Eu não preciso dizer para você que mães sofreram quando tiveram as suas filhas sequestradas, e vocês assistiram isso pela televisão, pelo grupo Boko Haram, que é associado ao chamado Estado Islâmico.
Eu não preciso lembrar a vocês de meninos que são colocados à força para combater com homens nos soldados, onde costumamos ouvir nas notícias que o maior exército de crianças que temos no mundo é no continente africano, que são obrigados a combater, obrigados a tomar alguma tendência. Mas os que continuam na fé continuam com a cara de criança vivendo assim, perdendo os seus filhos, perdendo a sua vida, mas entendendo que nada nos separará do amor de Cristo. Eu quero que você assista esse vídeo rapidinho, uma pequena pausa para ilustrar um testemunho real do que eu estou dizendo para vocês. Desde então, o Senhor tem sido a minha força. Ele não tem me deixado nenhum só dia. No norte da Nigéria, os cristãos têm enfrentado sérios ataques dos grupos extremistas, principalmente do Boko Haram. O governo não tem conseguido parar a violência religiosa. Mais de 10 mil cristãos já foram mortos. Assim, a fé dos que permanecem é constantemente testada. Kemi é uma cristã nigeriana da cidade de Jos. Ela e sua família sentiram de perto a força e a fúria do extremismo islâmico. Perto das 9 da manhã, nós começamos a ouvir barulho como de pessoas brigando. Quando saímos de casa, percebemos que o ambiente estava estranho. Então eu decidi ir à casa dos meus vizinhos. Quando chegamos lá, as pessoas estavam conversando muito. E de repente vi um grupo de pessoas entrando na minha casa, levando tudo o que eu tinha, toda a comida que eu tinha comprado. Eu estava olhando para eles, eu vi tudo. Eles estavam carregando as coisas e levando consigo. Depois disso, colocaram fogo no meu carro e antes que eu percebesse, eles queimaram minha casa. Eu reuni as crianças, meus 4 filhos, em um quarto pequeno. Veio um homem e colocou fogo. Começou a subir muita fumaça. Então eu implorei e chorei: por favor, liberte os meus filhos. Até que outro homem veio e disse: não mate as crianças nem as mulheres. Depois, quando eu liguei para meu marido e perguntei onde ele estava, eles atenderam e disseram que ele estava morto. Este não é um caso isolado, e sim a realidade de milhares de cristãos na Nigéria que enfrentam perseguição por seguir a Cristo. Apesar da dor, Kemi sabe que pode contar com uma família da fé espalhada por todo o mundo. Como líderes e pastores, não temos prazer algum em ver as nossas ovelhas morrerem. Temos visto viúvas e órfãos na igreja. O que nos separará do amor de Deus? Será perseguição? Não, jamais. Ela não pode nos separar do seu amor. Será o Boko Haram? Nunca. Nós temos decidido morrer por Jesus. Não importa o que vier. Nós escolhemos servir inteiramente ao Senhor. Nada pode nos parar. Nada irá nos separar. Participe do DIP e saiba o que você pode fazer por eles. Eles perguntam e respondem no seu dia a dia as palavras do apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, a espada? E os nossos irmãos na África respondem: nada nos separará do amor dele. Eles continuam enfrentando a morte todos os dias, sim, sendo consideradas como ovelhas a caminho do matadouro.
Mas tira uma força que todo cristão espalhado pela terra tira essa força no momento dessa necessidade, que diz: mesmo diante de tudo isso, eu declaro que sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Vencedores, pois o viver com o Pai Celestial, que nos faz crianças diante dele, filhos e não homens orgulhosos, este Pai cuida de nós com a sua presença, mesmo quando as circunstâncias nos colocam diante da morte. Porque é algo que eu não posso comprar nem adquirir, é algo que Deus dá no nosso coração. É Deus que dá no coração de alguém como essa mulher para dizer: mesmo assim, mesmo perdendo o marido, mesmo perdendo a casa, eu sei que Deus está comigo. Irmãos, como seria para cada um de nós viver isso e dizer isso? Um dia um pastor chegou para mim e disse assim: eu estou pronto para dar a minha vida por Cristo, Deus sabe disso, mas eu não estou pronto para dar um filho ou uma filha meu para não morrer se eu não tiver que negar a Cristo. Quando eu vi isso, eu era um seminarista e eu falei, crucifiquei esse pastor até a morte, falei: safado, você devia ter... E hoje eu pergunto algo que eu não conheço, que é ter talvez um filho ou uma filha tirado dos meus braços por causa da perseguição. Mas essas pessoas continuam falando este verso, esse texto. Eu estou convencido, sim, Paulo, é verdade. Mesmo quando eu estou perdendo a vida, eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem nenhuma opressão, nem nenhum drama que eu enfrento pode me separar do amor de Cristo. E como então alguém sente isso? Sente isso porque o toque de Cristo é reconhecível, é compreendível, nós entendemos. Ele dentro de nós, Ele vivendo em nós, Cristo habitando em nós, então sabemos que sim, tenhamos perdas, tenhamos dramas, tenhamos tragédias, mas que possamos encarnar este mais que vencedor, que é um estado do espírito, da alma, do interior, e não uma sensação diante do físico que é bom. Não diante do bom dinheiro, da boa casa, do bom tudo que eu desejo. Por isso que os nossos irmãos lá na África continuarão a sofrer perseguição, infelizmente. Por isso que a perseguição irá aumentar e não diminuir. Por isso que eu e você sofremos perseguição quando afirmamos a nossa fé, e muitas vezes temos que brigar por ela, e a minha oração é: continue a brigar por ela e não desista de brigar por ela, pela sua fé. Porque nós não estamos ainda aqui no Brasil no nível da morte, no nível que estes vivem. Não nos envergonhemos do Evangelho, porque tem gente sofrendo mais e não estão se envergonhando do Evangelho. Não nos envergonhemos de ser contra a voz do povo, porque a voz do povo não é a voz de Deus. A Bíblia diz o contrário: quando a massa geralmente era por aqui, estava tudo errado. Precisava de um profeta chegar lá e arrumar briga com todo mundo. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Mas a voz de Deus do nosso coração nos dá forças para enfrentar qualquer perseguição. Em outras palavras, meus irmãos, toda vez que chega esse domingo da igreja perseguida, eu me sinto muito envergonhado. E eu peço para o Senhor, me ajude a ser uma testemunha mais eficaz. Porque eu não acordo com medo que alguém vai me prender, porque eu estou com um colarinho clerical, nem com uma cruz no peito. Eu acordo sem medo, então me ajude a usar isso para ganhar mais alguns. Você é convidado nesse domingo a honrar a sua liberdade religiosa. Honrar dando frutos. Nós somos convidados nesta manhã a valorizar tudo o que Deus tem nos dado. Mas usar tudo o que Deus tem nos dado para fazer a nossa parte aqui em Perdizes e até os confins da terra.
Você é convidado para se juntar a todas essas, como disse, mais de 8.000 igrejas nessa manhã e levantarmos um clamor como se aqueles da África fossem de perto. Que quando a gente ora por alguém que a gente conhece é diferente, né? Não é fácil orar por quem eu não vi. Mas eu te convido a dizer: Espírito Santo, coloque no meu coração esse sentimento de amor por aqueles que talvez eu nunca veja, mas que estão sofrendo, que perderam seus maridos, seus filhos, e continuam dizendo no culto dominical: eu sou mais do que vencedor. Que continuam dizendo: eu sou mais que vencedor, tendo perdido tudo no mundo físico. Eu te convido a ficar em pé e nós vamos clamar por eles. Mas clame, abra a sua boca, porque a missão irá contatar as igrejas da África para dizer quantas igrejas no Brasil foram envolvidas nisso. Isso é uma forma de demonstrar amor e carinho. É de demonstrar, tem gente lá no outro continente que pararam um domingo de manhã para orar. Pararam para se lembrar e pararam para perguntar a si mesmos: será que nós não podemos usar de uma melhor forma a nossa liberdade religiosa? Levante sua voz e comece a clamar. Se importe com quem está do seu lado. Levante sua voz e clame, 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 clame. Senhor Jesus, nós clamamos o teu nome. As nossas diversas orações, cada um falando aquilo que está no seu coração, cada um expressando aquilo que conectou o seu coração nessa manhã. Mas nós oramos pelo continente africano, nós oramos por essas mães, por esses pais, por esses filhos, por essas crianças. Nós oramos por cada igreja cristã que tem abrido as suas portas, Senhor, e abrindo as suas portas estão proclamando o evangelho sem estrutura alguma, sem banco às vezes para sentar, sentados no chão, e ali deixando que esse rebanho de crianças, de filhos do Deus vivo possam cultuar a Deus e continuar dizendo: nós somos mais que vencedores, mesmo tendo perdido tudo. Então eu te suplico, Senhor, aqui nós te suplicamos, olha para o continente africano, olha para o teu povo, olha para aqueles que, Senhor, acordam com o perigo de talvez não voltar para suas casas, oram para os que estão presos nas prisões, oram para os que estão, Senhor, em campos de refugiado. Olha, Senhor, para aqueles que precisam do teu conforto nesse domingo. Olha para aqueles que vão andar 3, 5, 10 quilômetros para chegar numa igreja. Irão para lá cantando e permanecerão cantando e voltarão cantando. Olha para esse, Senhor, e derrama do teu Espírito Santo, e derrama desta dádiva interior, para que eles continuem sentindo o seu amor por eles, e que o seu amor por eles mantenha-os fielmente até o seu último dia de vida. Senhor, eu oro agora por nós que estamos no mundo livre e preferimos às vezes ser homens, mulheres, duros, orgulhosos, e eu te suplico, perdoa-nos, Senhor. Quebra-nos e faze-nos de novo, Senhor, e restaura em nós a criança, filho, filha de Deus, filhos do Pai, que olham para o Pai e que pedem colo para o Pai, e que não tem pose diante do Pai, mas que tem espontaneidade diante do Pai, e que diante do Pai quer colo, diante do Pai quer abraço, quer carinho, quer toque. Restaura isso em nós, restaura isso em nossos agrupamentos coletivos, restaura isso em cada culto, que sejamos crianças diante do Pai, no louvor, nas orações, em tudo que fazemos no nosso culto, em nome de Jesus. Restaura este olhar em nós, elimina a arrogância que nutrimos tão facilmente, elimina tudo que não é teu. Faz-nos viver, Senhor, essa singeleza em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E ajuda-nos a criar os nossos filhos para que eles mantenham essa singeleza.
que eles não cresçam e sejam sufocados pela sociedade que vai tentar tirar o pior deles. Não, Senhor, que saia o melhor deles para a sociedade, que saia o amor de Jesus dos nossos filhos. Em Teu nome, Senhor. E nesses dias proféticos que vivemos, proféticos porque o Senhor mantém a sua igreja para ser uma voz de profecia. Dias como dias do profeta Elias, dias como do profeta João Batista, que preparou o caminho. Ajuda-nos a proclamar a salvação do grande Eu Sou. Em Teu nome, Jesus. Em Teu nome. Amém e amém.